Olá, estamos novamente aqui para fazer um vídeo. Hoje eu quero tratar de um assunto, de um tema muito importante nos dias atuais. Quero falar sobre depressão, que é a doença do nosso século, um mal que atinge toda a humanidade, inclusive também quem tem fé em Deus. Quem tem fé em Deus não está imune a esse mal, e eu quero falar um pouquinho sobre nesse vídeo de hoje, sobre essa doença terrível, né? Uma doença que não é da alma, é uma doença que não é do físico, é da alma, e que tem levado tanta gente, tantas pessoas a um estágio terrível e, às vezes, até a tentar contra a sua própria vida. Essa palavra depressão, ela vem do latim, depressio, que significa apertar firmemente para baixo, e condiz muito isso, né, com a situação de quem está, né, no estado de depressão. A pessoa se sente para baixo, se sente impotente. Ela é uma doença crônica, ou seja, como eu disse aqui, não é uma doença que ele tem no nosso físico, ela é uma doença da alma. Ela causa alterações de humor, a pessoa ela vai em extremo às vezes, né? Ela está eufórica, e aí depois ela se abate totalmente. Ela é definida por uma tristeza intensa, permanente, desesperança, culpa, etc., com ou sem razão aparente. Isso é muito importante, com ou sem razão aparente. Muitas vezes você olha para a vida de uma pessoa que está depressiva e você não entende, ela tem tudo, tem saúde, tem dinheiro, tem um emprego, e de repente ela se prostra. E, como eu disse aqui no princípio do nosso vídeo, ela é uma doença que ela não escolhe credo, se a pessoa crê em Deus, se ela não crê. Todos nós, mesmo pessoas tementes a Deus, que são fiéis a Deus, elas podem passar por uma situação depressiva. E aqui nós vamos ler o exemplo de um grande homem de Deus que fez sinais e maravilhas, que foi o profeta Elias, que em um momento da sua vida ele teve depressão, ele pediu a morte, quando nós vamos ver lá para frente. Isso prova que mesmo nós que somos tementes a Deus, mesmo nós que cremos em Deus, nós podemos passar por situações de ter depressão, né? Eu quero falar um pouco hoje sobre a depressão de Elias para que nós aprendamos lições, porque se isso foi escrito na Bíblia, para que sirva de lição. Deus não esconde os defeitos dos seus servos, daquelas pessoas que ele usa, exatamente para mostrar que eles são de carne e ossos, como eu e você, né? A Bíblia é um livro tão bonito que ela mostra ali erros de grandes homens e grandes mulheres de Deus, para mostrar para nós o quê? Que são pessoas humanas, como eu e como você, né? E Elias era assim, um grande profeta, usado por Deus, fez sinais e prodígios, mas era um ser humano, como eu e você, que cremos em Deus e podemos passar por um momento desse, né? A depressão de Elias, para nós entendermos ela, tem que entender o contexto. 7 anos antes do fato da depressão de Elias acontecer, Deus tinha dado uma profecia para ele, um castigo a Samaria, ao reino do norte, que era governado por Acabe. Deus falou assim: olha, eu vou mandar uma seca sobre Israel, e que essa seca vai durar até eu falar de novo que volte a chuva. E eu quero, Elias, que você vá lá e dê esse recado para o rei de Israel e para todo o reino do norte, porque eles estão pecando contra mim, e este é meu alerta, é meu castigo para eles, para ver se eles se voltam para mim. E Elias vai lá, faz isto, e ele sai ali de Samaria, e o rei Acabe fica furioso com ele, porque na cabeça do rei Acabe era Elias que tinha provocado aquilo, mas não era Deus, né? Simplesmente Elias era o portador da palavra de Deus, e muitas vezes, por nós sermos portador da palavra de Deus, falar as palavras de Deus, nós vamos desagradar as pessoas, né? E o rei Acabe ficou furioso. E depois de 7 anos, Deus vai e manda Elias, volte ali agora para Samaria e avisa o rei Acabe que que a seca vai acabar. Já não tinha alimento mais, o povo já tinha chegado ao limite, e Deus sabe isso. Deus manda o castigo para ver se a gente volta para ele até um limite que as pessoas possam suportar, né? Então Deus fala: agora está na hora de acabar, vai ali e volte. Só que quando Elias volta ali, a situação já era terrível, e Acabe estava furioso, né? Aí Acabe vai até... Quando Elias encontra com Acabe ainda culpa ele: você que promoveu toda essa bagunça, essa situação trágica que nós estamos vivendo aqui, Elias, foi você que promoveu, né? E nós estamos aqui com nossos profetas, porque o Israel tinha largado a Deus e buscado outros deuses, profetas de Baal. É uma história bastante conhecida, né? Onde eles idolatravam outros deuses, tinham largado o Deus verdadeiro. E aí Acabe fala assim: nossos profetas estão aqui tentando resolver as coisas e não resolve. Aí o Elias
incentivado por Deus ou guiado por Deus, Elias faz um desafio. Então você acha que esses profetas vão resolver o problema? Eu vou provar para vocês para você, Acabe, que não vão, que esses profetas são profetas falsos. E aí nós sabemos do desafio que teve. Elias desafiou 400 profetas de Baal. E falou, olha, vamos fazer um sacrifício. O Deus verdadeiro vai responder esse sacrifício. Aí ajunta ali os 400 profetas de Baal e corta um animal, uma vaca, um novilho no meio, um boi, um novilho no meio, e ali joga numa vala. E Elias fala assim, o Deus que responder com fogo do céu, mandando fogo do céu, esse é o verdadeiro Deus. E aí o Elias dá a oportunidade primeiro aos profetas de Baal, faça seu sacrifício primeiro. E os profetas de Baal começaram a clamar os deuses dele, e nada acontecia, clamava, e nada acontecia. E Elias ainda zomba deles, olha, será que vocês não estão falando muito baixo? Gritem mais, para que seus deuses possam ouvir. Aí os profetas gritavam, se autoflagelavam, e nada acontecia. Depois de passar muito tempo, Elias pega também o novilho, parte no meio, coloca ali dentro de uma vala, e ele faz o pior ainda para provar que Deus é Deus. Ele manda jogar água sobre aquele sacrifício, sobre aquele animal, jogam bastante água, e de repente, quando Elias faz sua oração a Deus, ao Deus verdadeiro, Deus responde com fogo do céu e queima aquele holocausto e mata todos os profetas de Baal. Este é o contexto. Só que quando Elias acaba de fazer isso, Acabe anuncia isso à sua perversa mulher, que é Jezabel. E Jezabel, ela ameaça Elias. Ela fala com Elias, amanhã, eu vou pegar você e vou te matar. Você não vai ficar com vida, porque você acabou com os meus profetas de Baal. E é nesse momento que Elias, sem a gente entender por quê, ele entra, ele sai, ele foge daquela região com medo, e aí que nós vamos começar a ler um texto que você vai ver o estado depressivo de Elias, que está na 1 Reis, capítulo 19, diz o seguinte: Acabe disse a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, ou seja, que mataram todos os profetas de Baal. Jezabel enviou um mensageiro para dizer a Elias que os deuses façam coisas terríveis comigo e das piores, se amanhã por volta desse mesmo horário eu não tiver retirado sua vida, Elias, assim como você retirou dos profetas. Aí olha, você vê o que acontece com Elias. Vendo isso, Elias levantou-se e fugiu para salvar a sua vida. Quando chegou a Berseba, em Judá, Elias deixou o seu servo ali, mas ele prosseguiu para mais um dia de deserto, até que chegou ao pé de uma árvore de zimbro. Ele sentou-se debaixo da árvore e orou, pedindo a própria morte. Então, como eu disse aqui, a depressão, você não entende os motivos, não tinha motivo. Elias já tinha presenciado Deus falando com ele, profetizando uma seca, a seca aconteceu. Deus falando para ele que a seca ia acabar, e logo depois, na frente, quando você continuar lendo, a seca acabou. Elias tinha visto um poder de Deus, Deus mandando fogo do céu, a zombaria que Deus fez com aqueles falsos profetas, e usando a vida, e usando Elias para fazer isso. Mas quando Elias se sente ameaçado por uma mulher, uma simples mulher, os profetas de Baal, ele não teve medo, mas uma simples mulher, apesar dela ser rainha, ele se sente ameaçado, ele se sente com medo, e ele vai para longe daquele lugar onde aquela mulher vivia, e como nós lemos aqui no versículo, quando chegou a Berseba em Judá, ele deixou ali seu servo, mas prosseguiu mais para dentro do deserto, até que chegou ao pé de uma árvore de zimbro. Ele sentou-se debaixo dessa árvore, pedindo a própria morte. Não dá para entender o motivo da depressão. Mas ela acontece, e aconteceu com Elias. Depois disso tudo que ele viu Deus fazer na vida, através da vida dele, ele passou por esse momento. Agora, aí vem a resposta de Deus. Qual é o primeiro passo para nós sairmos de uma depressão e recuperar, para começarmos a recuperar? É nós sair daquela atitude física, porque a depressão, ela bota o nosso físico para baixo. Muitas doenças físicas, elas são causadas por causa da doença da alma, da depressão. Aí nós vamos ficando fracos no físico, debilitado. E Elias começou a ficar fraco, debilitado. Olha o que diz no versículo 5. Então ele deitou-se debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo lhe tocou e lhe disse, acorde e coma. Ou seja, Elias estava fraco. Porque a depressão, ela te tira o apetite. Ela te tira a vontade de viver. Ela te tira a vontade de você se exercitar, de você sair, de você se mover, de você comer, de você se alimentar. E Elias estava assim, fraco. E a primeira atitude que Deus sabe quando nós estamos fracos no físico, não adianta ele querer conversar conosco, nós temos que recuperar fisicamente. E Deus faz isso de uma forma poderosa. Deus manda um anjo. Ele olhou
De repente o anjo tocou e disse, acorda e coma. Foi a única coisa que o anjo falou com ele, acorda e coma. No versículo 6 do capítulo 19 diz assim, ele olhou e ali próximo à sua cabeça estava um bolo feito com pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu, então deitou novamente, uma segunda vez. Aí o anjo voltou e disse, ele ainda não estava bem fisicamente, acorde, come, beba, ou a jornada vai ser demais para você. Ele acordou, comeu, bebeu e pelo vigor da alimentação, viajou 40 dias e 40 noites até que chegou a Horebe, a montanha de Deus. Primeiro passo quando nós estamos, como Elias estava no quadro de depressão, é fisicamente nós estamos debilitados. E Deus sabe disso. Deus sabe que nós precisamos recuperar a saúde, procura um médico, procura um nutricionista, procura alguém, procura ajuda, procura um anjo do Senhor para te tirar dessa situação. Naquele caso não tinha ali, por isso que Deus providenciou um anjo para trazer para Elias o que ele precisava no momento, não era conversar com Deus, era se alimentar fisicamente. E por duas vezes o anjo faz com que Elias alimente, que ele coma o pão e que ele beba água. E de repente, quando Elias se sente revigorado, ele acordou, comeu e bebeu, e no vigor da alimentação viajou 40 dias e 40 noites. Até onde? Até Horebe, a montanha de Deus. Ali, agora ele estava pronto para receber a palavra do Senhor. É uma história muito interessante de Elias que vai nos ensinando em grande lição. Agora Elias estava pronto para desabafar com Deus. E Deus quer ouvir o seu desabafo. E olha o que diz agora no versículo 9. Ele foi para uma caverna depois de andar 40 dias, 40 noites lá no Horebe e passou a noite. Ou seja, comeu, alimentou, viajou, descansou. Então Deus se apresenta a ele, diz assim no versículo 9. Então a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu. Aí começa o desabafo de Elias. Ele respondeu. Tenho tido muito zeloso com o Senhor, Deus, pois o povo de Israel tem abandonado os meus mandamentos, quebrado os teus altares e matado os teus profetas. Agora eu sou o único que resta. Ou seja, Elias se sentiu único. Parecia que era só ele que sofria. Assim a pessoa depressiva, ela acha que é a única que tem problema. Ela não vê mais ninguém que tem os mesmos problemas. Às vezes está superando aquilo. Ela só vê o dela. Elias falou assim, agora só eu, Senhor. Só eu. Olha o que ele diz. Pois o povo de Israel tem abandonado o seu mandamento, quebrado os teus altares e matado os teus profetas à espada. Agora eu sou o único que resta. E eles estão perseguindo para me matar também. A pessoa depressiva se sente assim, que ela é a única que está passando por luta. Que ela é a única que está sofrendo nesse mundo, que não tem mais ninguém. Né? Então, Deus espera primeiro, deixa você desabar. E Deus permitiu que Elias desabafasse. Deus ouve primeiro. Deus quer ouvir você que está passando por um momento difícil. Desabafe com Deus. Faça como Elias. Cuide da sua saúde física primeiro, alimente e depois desabafe com Deus. Deus quer te ouvir, quer ouvir suas reclamações, as suas ponderações, o porquê disso. Olha o que Deus pergunta para ele. O que você faz aqui, Elias? Deus já sabia, mas Deus quer ouvir. Deus já sabe o que você está passando, mas Ele quer te ouvir, porque é bom nós desabafarmos. Agora você já desabafou com todo mundo, eu vou te fazer uma pergunta. Você desabafou com Deus? Você chegou até a Deus? Primeiro você tirou essa prostração, você já alimentou, você cuidou do seu físico, você já tirou. Porque não vai adiantar nada quando você não está aguentando nem falar. Deus sabe disso. Deus quer tirar você primeiro da cama, Deus quer tirar primeiro você dessa situação. Como Ele quis com Elias. Primeiro ele alimentou e depois Elias viajou até o Monte Horebe, ou seja, se aproximou de Deus. 40 dias, 40 noites ele já estava bom. E aí Deus vai, o que faz aqui, Elias? Como se Deus não soubesse. É claro que Deus sabe, mas Deus quer te ouvir. E agora vamos parar de desabafar com os outros. Desabafe com Deus. Não estou dizendo que você não tem que procurar ajuda com um amigo, com uma amiga, até com um psiquiatra, se você precisar. Mas principalmente, converse com Deus. Foi o que Elias fez. E aí ele colocou seu problema, só eu, Senhor, que resta, né? E agora Deus vai ensinar para ele uma lição. Como Deus fala conosco nesses momentos. Elias estava acostumado a ver os prodígios de Deus. Ele viu, dias antes, o fogo descer do céu e queimar o holocausto. Ele viu os profetas de Baal serem todos mortos, não pela mão dele, mas pelo poder de Deus. Tudo isso ele viu. Mortos à espada, os profetas de Baal. Então ele já havia experimentado muitas vezes
o poder de Deus, mas aí ele vai aprender uma grande lição. Olha o que diz a partir do versículo 11. Diz assim, a voz então lhe disse, vai e permaneça na montanha diante do Senhor. E nesse momento o Senhor vai passar. E de repente veio um vento veemente que rasgou a montanha no meio e esmigalhou as rochas. Olha o poder que Deus manifestou diante de Elias naquele momento, diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor também não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo veio uma quietude, seguida por uma voz. Quando Elias ouviu essa voz, cobriu sua face com a capa, caminhou até a entrada da caverna. Então uma voz veio e lhe perguntou novamente, o que você está fazendo aqui, Elias? Não era o lugar de Elias estar naquela caverna. Deus levou ele ali só para tratar com ele. Mas Deus tinha algo, muitas coisas ainda para fazer através da vida de Elias. Não é o lugar que você está ainda dentro da caverna. Deus te levou até aí, Deus te recuperou. E agora Deus quer que você saia dessa situação. E qual é a lição que nós aprendemos aqui? Você está esperando algo poderoso da parte de Deus. Mas isso aí não vai fazer você ter um relacionamento com Deus. No terremoto Deus não estava, no vento Deus não estava, no fogo Deus não estava. Mas numa voz suave, como uma brisa. Aí Elias ouviu a voz do Senhor. O que essa lição quer nos ensinar? Às vezes nós procuramos sinais e prodígios de Deus para nós termos um relacionamento com Deus, mas Deus não quer se mostrar para nós da sua forma poderosa. Ele quer se mostrar para nós de uma forma suave, ter um relacionamento íntimo conosco, como um ser pessoal. É muito fácil você falar assim, eu creio em Deus porque Deus fez isso, fez aquilo, mas aí você não tem um relacionamento com Ele. Elias estava acostumado a ter um relacionamento de poder com Deus, agora ele estava experimentando de ter um relacionamento pessoal com Deus. No vento impetuoso ele não estava, no terremoto ele não estava, Deus não estava, no fogo Deus não estava, mas olha o que a Bíblia diz, e depois do fogo veio uma quietude seguida por uma voz, aí sim, Elias ouviu, quando Elias ouviu isso, aí Elias sentiu a presença de Deus. Nosso estado depressivo não vai ser curado às vezes por uma manifestação milagrosa de Deus, mas quando você ouve suavemente a voz de Deus, do Espírito Santo falando no seu coração, que Ele está contigo. É isso que Deus quis ensinar a Elias. É isso que Deus quer nos ensinar hoje, quando você estiver ouvindo essa mensagem. E quando você aprende isso, o que você vai entender? Que você não é o único que está passando por um momento difícil, um momento de tristeza. É interessante, amados. Observa para você ver. Todas as pessoas que se encontram em estado de depressão são pessoas boas. São pessoas que não suportam as injustiças desse mundo, igual Elias não estava suportando mais. Senhor, eu estou lutado tanto pela causa do Senhor. Eu tenho batalhado tanto pela causa do Senhor e por isso estão querendo me matar. E só resta eu. Então, geralmente, as pessoas que estão em estado de depressão são pessoas boas como Elias. A maioria das pessoas, porque passaram por uma desilusão, por uma injustiça, como Elias estava passando. Não são pessoas ruins. É difícil você ver uma pessoa que está em estado de depressão, que são pessoas perversas, ruins. Pelo contrário, eles não suportam tanta maldade que existe nesse mundo, tanta injustiça que existe nesse mundo, tanta hipocrisia que existe nesse mundo. Até dentro das religiões, as pessoas já estão escaldadas, não suportam mais. São pessoas boas e que se sentem sozinhas em algum momento, como Elias sentiu. São pessoas assim. E o que Deus tem para falar com você? Ele vai te revelar para você de forma poderosa? Não, Ele quer falar no seu coração que Ele é um Deus que te ama. É um ser pessoal. Deus não é um ser que, para fazer milagres e prodígios, isso Ele faz porque Ele é Deus, mas é um ser que quer ser amado e te ama. Deus amou o mundo de tal maneira, é o versículo-chave da Bíblia, que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele creia, não pereça, tenha vida eterna. E pessoas que a gente vê, pessoas às vezes por causa da depressão tirando a vida, pessoas boas, que não suportam as lutas, os sofrimentos que o mundo lhes proporciona. Estão precisando só ter um encontro com esse Deus. Não de através de um terremoto, através de um fogo, através de um vento impetuoso, mas da voz suave de Deus falando no nosso coração. Eu estou aqui, o que você está fazendo dentro dessa caverna? Essa é a mensagem de hoje para você.
que às vezes está passando por um momento difícil, saiba, Deus não esqueceu de você, Ele nunca se esquece de você. Ele quer que você recupere primeiro a sua saúde física e Ele quer falar com você. Ele vai falar no seu coração, o Espírito Santo vai tratar no seu coração, tirar essa mágoa. E ele por que ele falou com Elias? Elias, não tem jeito, o mundo é assim mesmo, levante daí e continua a minha obra. O mundo é assim, esse mundo, ele é assim. Jesus falou, no mundo tereis aflições, não vai adiantar. Entrar no estado de depressão não vai adiantar. Ou seja, Deus quer usar você, quer usar a mim, quer usar todos nós que sentimos que esse mundo é injusto, que esse mundo é perverso, mas não para nós enfiarmos a cabeça no buraco, como eu falei, que a palavra depressão no latim ela significa isso, apertar para baixo. O diabo não pode nos apertar para baixo. Nós temos que levantar nossa cabeça e falar como salmista, eleva meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Ele é o nosso socorro. Nós podemos passar por um momento de tristeza? Sim, como eu falei aqui, podemos. Elias passou por um momento, mas ele não ficou, ele saiu dali. E a última palavra que Deus deu para ele para sair dali, olha o que diz aqui no versículo 18 do mesmo capítulo. Deus fala com ele, Elias, você não está sozinho. Você está falando que está sozinho? No entanto, eu separei para mim 7.000 em Israel. Deus estava falando que... Elias falou, sou eu, Senhor, sou eu que estou passando essa situação. Deus falou, não, eu separei para mim 7.000 em Israel, que como você não se dobrou o joelho a Baal, e todo lábio que não tem beijado. Ou seja, você não está sozinho nessa luta, eu não estou sozinho nessa luta. Nós que gostamos da justiça, que gostamos das coisas corretas de Deus, que fazemos as coisas para Deus, pode ter certeza, você não está sozinho. Mesmo às vezes é uma pessoa que nem conhece a Deus, mas é uma pessoa bondosa. Você não está sozinho, Deus quer revelar para você. Então vamos tomar essa atitude. A depressão, nós podemos passar por um momento triste. Eu já passei, eu tenho tantos anos na caminhada com o Senhor, e você acha que não tem muitos momentos que eu não sinto como Elias? Claro que eu sinto. Claro que eu sinto, já senti muitas vezes, mas eu não fico nesse estado de depressão para sempre. Nós não podemos ficar. É como o salmista diz, o choro pode durar uma noite toda, mas no amanhã vem a alegria do Senhor. Isso passa. Não deixe ser vencido por isso. Cuide da sua saúde física, fale com Deus. Deus vai te dar uma solução, assim como Deus deu para Elias. E nós não estamos sozinhos nessa batalha. Fique com Deus, que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo. Eu tenho certeza que nesse momento que nós estamos vivendo um momento difícil, em todo mundo. Em todo mundo. Todo o globo terrestre nós estamos passando por esse momento difícil. Talvez essa palavra ela vai ajudar algumas pessoas. E esse é o propósito. Compartilha aí no vídeo, dê o seu like. Que Deus te abençoe e até a próxima. Em nome de Jesus.